Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um devocional. Glória a Deus por isso. É tão maravilhoso todos os dias aqui trazer a palavra do Senhor. Estamos com esses devocionais todos os dias aqui no canal às 6 da manhã. Se você está conhecendo esse vídeo, esse canal agora, eu te convido a todos os dias participar. Para isso, se inscreva e ative as notificações aqui no canal, porque todo dia tem devocional. E o meu desejo é que cada mensagem possa falar fortemente do teu coração. Amém? No nosso devocional de hoje, vamos meditar em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, apenas o versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Estaremos lendo e meditando no decorrer desse devocional nesse versículo. Vamos ler a palavra do Senhor? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Amém. Nós percebemos esse versículo no Sermão da Montanha, que Jesus mostrou algumas ilustrações de como acerca daquilo que nós não devemos nos preocupar. E Jesus escolheu o exemplo dessas aves. Jesus estava falando esse versículo próximo do Mar da Galileia. Então, talvez, eu imagino assim, que talvez Jesus estivesse até apontado para as aves que estavam voando e dito assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E nós percebemos também que as aves, elas não possuem as promessas que nós possuímos. Não existe promessa de vida eterna para as aves. Elas não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, ainda assim, quando você observa não só as aves, mas como os demais animais que estão procurando seu alimento, você já observou alguma ave preocupada? Toda manhã você pode perceber que, como um reloginho, né, elas acordam, os pássaros cantam livremente. E o que Jesus está dizendo para cada um de nós, o que Ele está dizendo para você hoje, é que você pode ver que elas estão bem. E você também pode ficar bem. Você vai ficar bem. Se Deus cuida até mesmo dessas aves, como que Deus não cuida de você? Isso não significa que elas não precisam sair para procurar comida. Algumas delas se alimentam da vegetação, de animais, de sementes, né, dos frutos, mas elas não ficam se preocupando com isso. Há até um poema que um poeta diz que as aves cuidam de seus negócios, mas não se preocupam com isso. Então, isso é algo assim que nós devemos sempre trazer para nossa mente, para nossa reflexão, as palavras que Jesus deixou no versículo de Mateus 6, versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, isso é algo que nós devemos sempre deixar gravado no nosso coração, que você tem valor aos olhos de Deus. Deus, você não é obra do acaso. Tipo assim, você não é um erro, você não é um acidente. Você é um propósito de Deus. Você foi criado para viver para Deus, para glorificar a Deus. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Todos nós fomos criados para servir a Deus, mas cada um de nós, Deus deixou dons, talentos, e tudo isso nós devemos exercer da melhor forma para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero deixar para você nesse devocional hoje, uma reflexão importantíssima, é que você tem valor.
porque você, mesmo nós sendo falhos, mesmo sendo pecadores, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura nesse mundo foi criada à imagem e semelhança de Deus. Deus escolheu eu e você. Deus escolheu nós de todas as criações dele para sermos separados para ele, para passar a eternidade com ele. Você já parou para pensar no quanto isso é maravilhoso? Isso é algo que nós temos sempre refletir na nossa vida, porque Deus nos amou de tal forma que enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é um versículo que eu sempre gosto de guardar no meu coração, porque Deus nos amou e Ele continua nos amando e cuidando de cada um de nós. Amém, meus irmãos? E eu ainda quero deixar mais uma reflexão para você, que é uma história, uma reflexão que eu encontrei que nos diz assim: o canário disse ao pardal: gostaria de saber por que esses ansiosos seres humanos se preocupam tanto. Aí o pardal vai e responde para o seu amigo: acho que é porque eles não possuem um pai nos céus como o que cuida de mim e de você. Então, essa reflexão é muito forte. Não é um versículo, mas é uma reflexão que nos mostra muitos princípios cristãos nela. Se Deus cuida das aves nos céus, por que Ele não cuidaria de você? Então, que você possa guardar isso no seu coração. Você está sobre o cuidado de Deus. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus sempre cuidou do seu povo e Ele cuida de você. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso, falando do cuidado que Deus teve para com o povo de Israel quando saiu do Egito, estava no deserto. Deus alimentou aquele povo, Deus saciou a sede daquele povo. E nós percebemos que mesmo aquele povo muitas vezes rejeitando a Deus, Deus ainda se mostrava misericordioso para cada um deles. Então, por isso nós devemos sempre refletir que a Bíblia revela o cuidado de Deus para com seu povo. E nós somos o povo de Deus, o povo separado por Deus, o povo escolhido por Deus. Por isso, nós devemos sempre ter a certeza do amor de Deus na nossa vida, o cuidado que Deus tem para cada um de nós, porque nós temos valor aos olhos de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus para que aplique essas palavras no nosso coração? Oremos, irmãos. Senhor Jesus, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor sempre cuida de nós, ó Pai. Você, ó Deus, está sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, e nós somos imerecedores, nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor manifesta a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, Tua compaixão, ó Pai. O Senhor é um Deus de amor. Nós reconhecemos o quanto o Senhor é grande, porque o Senhor criou todas as coisas, tudo está em Ti, tudo é por Ti, e nós somos muito gratos por ter um Deus tão maravilhoso, um Deus único presente na nossa vida. E nós somos muito gratos também ao Senhor por nos amar, porque nós não merecemos ter valor aos seus olhos, mas mesmo assim, o Senhor manifesta o seu amor por cada um de nós. Te peço, ó Deus, que abençoe essa pessoa que está ouvindo esse devocional, essa irmã, esse irmão, que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo com que ela se sinta cada vez mais e mais amada por Ti, que toda palavra contrária, que todo aquele sentimento, ó Deus, de que pensar que o Senhor não a vê, que o Senhor não a ama, possa cair por terra, ó Deus, porque a vontade do inimigo é pensar que Deus não está nos vendo, que o Senhor está indiferente ao nosso sofrimento, ou que o Senhor não cuida de cada um de nós, mas nós cremos que o Senhor é um Deus presente na nossa vida, e por isso, Deus, nós confiamos em Ti, e que toda arma forjada contra a Tua igreja, ó Deus, não prevalecerá, todas as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, e nós cremos em Ti, ó Deus. No nome do Senhor Jesus te peço que aplique essas palavras no nosso coração, que cada versículo aqui lido, comentado, as reflexões possam ficar gravadas no nosso coração, para que a cada dia possamos sempre nos lembrar dessa verdade, que nós somos amados por Ti. No nome do Senhor Jesus, nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém.
Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Que essa mensagem possa ter falado fortemente a teu coração. Te convido aí compartilhando essa mensagem com seus amigos, curtindo, para que esse vídeo possa alcançar muitas vidas, muitas pessoas que precisam ouvir essas verdades, porque Deus nos ama e Ele é um pai, e um pai ama seus filhos. E nós cremos no amor de Deus, nós cremos em Deus, porque o Senhor está com cada um de nós. Amém? Então que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, às 6 da manhã, no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.